Jesus. Nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e eu tenho certeza que o Senhor continuará nos ajudando, nos protegendo, nos cuidando, guardando, sustentando e fortalecendo. Pai, nesta noite, eu peço em nome de Jesus, usa a sua filha de uma forma especial, de uma forma poderosa, Senhor, ao qual o Senhor sempre tem usado. Eu sei, ó Pai, que ela já se colocou na Tua presença, ela já orou, ela já pediu, ela já clamou, mas eu peço em nome de Jesus, usa ela de uma forma sobrenatural, para falar com a Tua igreja nesta noite, Pai. Eu coloco, Papai, a vida dela em Tuas mãos. Faça dela o Teu querer, a Tua vontade e o Teu agir, que ela seja um vaso em Tuas mãos nessa noite, um instrumento, ó Pai, para nos ensinar nesta noite, através da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O céu da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que bom que estamos todos aqui, né, reunidos para servirmos, adorar, bendizer o nome daquele que é digno de toda honra e de todo louvor, Jesus. Glória a Deus. E eu sei que nessa noite Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia. Porque estamos aqui reunidos. Glória. Em nome do Senhor Jesus. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em João, capítulo 11, aleluia, versículo 38 em diante. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, Jesus. Glória. Livro de João, capítulo 11, versículo 38, que diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarre e deixe que ele vá. Amém? A igreja possa se assentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sei que é uma palavra, talvez, para quem conhece a Bíblia, é uma palavra bem conhecida. Aleluia. Mas sabendo que quando o Senhor nos envia a trazer a palavra, nós temos que ser obedientes, né? Não seja como eu quero, mas que seja como Deus quer. Então, quando o Senhor me falava dessa palavra, Ele dizia: tirai a pedra. E eu falava: Senhor, tira a pedra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Talvez você veio nessa noite não para ouvir talvez essa mensagem, ou talvez você queria ouvir o que agradava o teu coração. Mas o que a palavra do Senhor nos diz, que
Jesus chega diante de uma gruta e o amigo dele, Lázaro, está enterrado lá. Imagina Jesus tendo que conter talvez as suas emoções, de sentir que ali 4 dias seu amigo estava morto. E ali enfrentar Maria e Marta e dizer: se você crês, veria a glória de Deus. Aleluia. E talvez para elas poderiam ter questionado Jesus, né, nos capítulos anteriores: mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E quantas vezes nós pegamos com essa frase: se o Senhor estivesse aqui, talvez não teria passado por aquilo, talvez alguém não teria falecido. Mas, como eu falei no início, não é como nós queremos, é como Ele quer. Aleluia. Se Ele tivesse vindo antes, simplesmente seria mais um milagre, seria somente mais uma cura. Mas Jesus queria mostrar que Ele era o dono da vida. Aleluia. Ele queria ir além da cura, além da medicina. Glória. E nessa noite, o Senhor falava assim comigo ali: o que queres que eu te faça? Talvez uma situação que você passou, que você não aceitou, você não queria daquela maneira, daquela forma, mas aconteceram coisas que tu muitas vezes te entristeceu, te doeu, te machucou. Mas como já foi falado no começo deste culto, talvez Deus permite para que você cresça. Aleluia. Se você observar, irmãos, na vida do cristão, para que ele tenha um crescimento, algo tem que acontecer para nos tirar muitas vezes da zona de conforto. Porque nós, por ser humanos, nós começamos a achar que está tudo bem, então eu vou começar a me acomodar, não vou começar a parar de orar tanto que eu orava, não vou jejuar tanto que eu jejuava, não vou buscar tanto na vida espiritual, né? E o que o Senhor falava é que Ele permite acontecer, para que Ele mostre a grandeza e o poder dEle, que muitas vezes não está em nós, mas sim nele. E que nós somos instrumentos dele, obras feitas por ele, como vasos na mão do oleiro. O Senhor falava assim comigo, através desse louvor: eu vou descer a casa do oleiro. Olha que o Senhor falava. Quando você fala eu vou descer a casa do oleiro, irmãos, é aquele tempo que você vai na busca, na vida do cristão. É você orar, é você chorar, porque só há crescimento na vida de um cristão se muitas vezes nós chorarmos. Isso custa lágrimas, tem preço. Não é nada de graça. Como muitos pensam que é tudo fácil. Coloca algo ali, uma pipoca, vamos dar um exemplo, no micro-ondas, e em menos de 3, 5 minutinhos já está pronto, já está estourado, você vai colocar na tigela. Umas já vem até com salzinho, com sabor, né? Mas o que dá sabor à nossa vida, seja material ou espiritual, é Cristo. É Ele que nos dá o sabor, Ele é o sal. É Ele que nos alimenta todos os dias e nos dá força para todos os dias estarmos de pé. E eu tenho falado para o Senhor: se você olhar para mim, você vai dizer assim: talvez essa irmã talvez não passou o que eu passei, mas talvez o que eu passo, talvez você não passe. Mas o Senhor tem me ensinado, em meio a conflitos, em meio a dor, em meio a questionamento, em meio a muitas coisas, o Senhor tem falado: me busca e me adora. Eu falava: Senhor, hoje eu não estou com força. O Senhor falava: eu sou a tua força, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Também sou o teu socorro presente. Uma das coisas que o Senhor falava comigo: eleva os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro? O meu
Somente me busca. Senhor, mas hoje a minha voz não está tão boa, mas adora a si mesmo. Busca a si mesmo. Talvez a minha respiração não esteja tão boa. E o Senhor falava assim: eu sou o teu fogo. Eu sou o dono da vida. E hoje o Senhor falava assim: diz a minha igreja que eu sopro vida sobre este lugar. Outro louvor que foi louvado nessa noite: Deus de promessas. Quando Deus te promete algo, possa se passar o tempo que passar, Ele vai cumprir na sua vida. Que muitas vezes nós achamos que o tempo é o nosso, é aquela hora e não é. Espera no Senhor, confia nele, entrega os teus caminhos a Ele, porque tudo Ele fará por ti. A obra não é fácil, a peleja não é fácil, a luta do dia a dia não é fácil, mas Jesus diz assim: eu venci o mundo, tu também vencerás. Eu estou contigo dia e noite, tenho cuidado de ti, mesmo que muitas vezes você tenha chorado e achado que Deus te abandonou. Em minhas lágrimas eu tenho visto você chorar. E saiba que o Senhor nessa noite está dizendo que a toda lágrima que tu tem derramado não tem caído no chão em vão. Eu tenho colhido, e lá em cima eu tenho colocado numa taça, e tenho para mim um cheiro suave. Porque quando um cristão chora na presença do Senhor, se quebranta, é porque ele se abre para Deus. E ali está o perfeito e genuína adoração ao Senhor. Porque é nesse momento que Deus vê a fragilidade, reconhece que muitas vezes nós não somos nada, nós somos pó, nós somos falhos, mas mesmo assim Ele investe em nós, mesmo assim Ele cuida de nós dia e noite. Talvez a situação fugiu do controle, mas saiba que o controle está na mão daquele que é todo e poderoso, que é digno de honra tua, digno de glória. Quando antes lá atrás eu te chamei, coloquei algo sobre os teus lábios, não esqueça disso. O Senhor diz assim: lembra-te hoje daquele episódio que passou, que você se entregou no primeiro amor. Volte a me buscar no primeiro amor. Volte a me adorar como você me adorava. Volte a me buscar como você me buscava. Intimidade com mestre. Santo, 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 santo é o Senhor. Ai, nessa noite, muitos têm dizendo assim: já cheira mal, já tem 4 dias que está morto. Ei, para mim nada é impossível. Aleluia. Aos olhos humanos era impossível Lázaro ressuscitar, mas Deus ali, Jesus ora ao Pai, o Todo-Poderoso, para mostrar, para dar exemplo para nós, que nós devemos buscar e orarmos a Deus. Glória a Deus. Ele nos deixou um exemplo muito claro na palavra dele. E hoje, desde o início do culto, falando buscar, falar em oração. Aleluia. Quando tu me buscaras de todo o coração. Aleluia. Quando você busca de todo o coração, irmãos, você desce a casa do amigo. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Talvez você tenha falado assim: eu sinto falta de ouvir a tua voz, meu papai. Mas muitas vezes não quer ter aquele encontro genuíno com o Mestre. Ai, neglica, charabaço, minha negra. Quando eu vim para a casa do Senhor, eu dizia, o Senhor começou a falar comigo. Eu ali no quarto, acabando de me aprontar, e o Senhor falava assim: eu vou fazer algo tremendo dentro daquela igreja. A glória do Senhor vai planar sobre
te faço você vigiar em todos os tempos. Sou eu, teu Deus. Sou eu, teu Deus. Que te falo contigo nessa noite, te digo para ti. Estou eu ressuscitando os teus sonhos. Aleluia. Que você muitas vezes enterrou. Você achou que não ia mais. Os projetos, as promessas que Deus falou anteriormente para você. Você achou que não ia ter mais. Você falou assim, passou-se o tempo e nada se cumpriu. Mas o Senhor fala assim comigo: volta a adorar o primeiro amor. Porque quando você me colocar em primeiro lugar na tua vida, algo surpreendente vai acontecer. Coisas que muitas vezes foi falado lá atrás, que o Senhor nem me fala nessa noite, mas o Senhor manda falar. Que você e Deus sabem o que foi falado. Eu vou começar a cumprir. Eu vou começar a fazer. Eu vou começar a tocar. Ai, pecamos. Eu não sei se é uma cura. Eu não sei se é algo que você pediu, até mesmo no seu ministério, que foi entregue muito tempo atrás. E você muitas vezes tem falado para o Senhor, mas não aconteceu. Eu estou na casa do Senhor, mas não aconteceu. Eu ando de um lado para o outro e não tem acontecido o que o Senhor falou. E o Senhor falava assim comigo, desce a casa do ouvido. Porque eu irei falar mais profundamente contigo. Porque tenho eu, decamo. Charameço, que eu decamo. Tirai a pedra. A pedra só é tirada quando você busca a Deus de todo o teu coração. Porque daí sai a incredulidade. Porque é a pedra que atrapalha. A falta de confiança muitas vezes nos atrapalha. Muitas vezes a falta de buscar. Ou muitas vezes a ansiedade de querer tudo no tempo que a gente quer. E ver as coisas como nós queremos. Mas o Senhor fala assim: eu não vejo como você vê. Eu não vejo essa casca por fora. Eu vejo lá dentro. Eu vejo o teu ser lá dentro. O que você pensa, o que você fala, o que você sente. Eu conheço. Eu sei o que tu está pedindo. Eu sei das tuas lutas. Eu sei o teu levantar, o teu deitar. Eu te conheço, o Senhor está falando, eu te conheço. Eu te conheço. E o Senhor fala assim ainda, que tu acha que está demorando. A promessa vem lá do ventre. Olha, o Senhor está dizendo, está soprando nessa noite. Vem lá do ventre a promessa que eu te fiz. Talvez você cresceu ouvindo alguém dizer as promessas. Alguém entregou talvez para tua mãe a promessa antes que você tivesse totalmente se formado. Glória. Oh, Jesus. Glória. Senhor. Irmãos, eu sinto como mover de Deus neste lugar. Algo tremendo que o Senhor há de fazer. Aleluia. Aleluia. Jesus. Maravilhoso. Glória. O que é impossível para você? O que tu tem orado e tem chorado na minha presença? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glória. Eu vou cumprir. Ainda que muitas vezes o homem diz não vai dar certo, é isso, é aquilo. Mas Deus é Deus. Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que tudo pode. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
muitos irmãos que na vida do cristão, até mesmo de pessoas, luta, e quando chega o período, irmãos, parece que você está patinando, parece que você, a sua busca continua, e você chora, e você fala para Deus, Deus, e agora? O que vai ser? O que será? O que eu vou fazer? E o Senhor fala assim, espera mais um pouquinho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu não disse para você que eu vou fazer. Eu não disse para você que eu vou curar. Eu não disse para você que eu vou tocar onde o médico não pode tocar. Espera. Glória a Deus. Aleluia. Ei, cante. Chorabás. Chorabás. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém esperava ver mais Lázaro vivo. Mas ele viveu. Oh, aleluia. Tirai a pedra. E depois Jesus diz assim: vem para fora. Lázaro, venha para fora. Glória. Para de se esconder. Para de dizer para Deus que não está preparado. Para de dizer para Deus que não está capacitado, que você não consegue, que você não pode. Começa a dizer, eis-me aqui. Começa a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou chorando, mas eu espero estar na tua presença. Glória. Está difícil, mas eu quero te adorar. Eu não consigo, papai. Eu não sou como as pessoas querem que eu seja, papai. Jesus. Tu chorou e tu falou para o Senhor. Oh, aleluia. Eu não consigo. Saiba que você não é igual a Maria, igual a João. Cada um especificamente, o Senhor fala assim: eu formei. Aleluia. Não quero ser igual ao outro, mas seja igual a Cristo. Ande nas pegadas de Cristo. Porque se nós olharmos para um lado, para o outro, irmãos, nós vamos deparar com defeitos. Já foi falado nessa noite. Se maldito não é o homem, nem que confia no homem. Mas quando você coloca a tua confiança inteiramente em Jesus, Aleluia. pode passar o vento que passar, Oh, possa passar a luta que passar, você em Jesus está lá. oh, aleluia. Talvez um pouquinho fraco, mas está lá. Glória. O que você não pode fazer é desistir e parar no meio do caminho. Porque aí, irmãos, como que Deus vai fazer? Como que a promessa vai se cumprir? Parado no caminho. Se nós olharmos, nós deixamos Cristo agir em nós. Quando nós deixamos, tudo vai se encaixando. Tudo vai se, dando a perfeita forma, como vaso. Quando o oleiro começa a fazer um vaso, ele coloca ali, naquele aparelho, ele começa a moldar. Mas se chega alguém e distrai ele começa a olhar, e ele continua com a mão, estraga tudo o vaso. Ou se ele para, o vaso fica pela metade. Ele não termina as formas que precisa. E o cristão é dessa forma. Ele nos molda como Ele quer. Aleluia. Isso causa lágrimas.
E muitas vezes nós não entendemos. Nós somos confrontados em coisas que muitas vezes nós precisamos ser tratados. Para que Deus nos molda, nos muda, tira aquilo que não está agradando a Ele. E Ele não vai chegar em você e vai falar assim, muda isso, muda aquilo. Não. Ele usa de maneiras, de situações, para nos ensinar. Se nós observarmos ali em Marcos, Lucas, né, relata muitos mistérios de Jesus ali, as curas, né, e como ele pregava de uma maneira simples, através de parábolas, uma maneira que não ofendia ninguém, que não doía, mas que a palavra em si era entregue e era ensinada. E quem estava realmente interessado na palavra de Deus, de aprender, aprendia. Tinha suas vidas moldadas por Jesus. Agora, aqueles que só estavam na intenção de estar ali, ou de acusar, ou de apontar, ou até mesmo de acusar Jesus, de fazer mal, não entendia. Olha como que Deus é sábio. Como que Jesus, ali no meio de muitas multidões, ele sabia quem estava ali realmente para adorar, quem estava ali realmente para ouvir a palavra de Deus, Aleluia. ou quem estava ali só para observar. É assim, porque muitas vezes, irmãos, no meio de muitas multidões, ou melhor, em muitos agrupamentos, né? Só está ali num grupo. Mas se você for contar nos dedos, quantos estão ali para buscar mesmo? De estar ali com Cristo, feliz ou triste, sorrindo ou chorando, é poucos. Muitos só querem quando está tudo bem, quando vai tudo bem. Mas Jesus não é assim. Jesus nos ensina que é como um casamento. É uma aliança que nós fazemos com Cristo. Aleluia. O casamento você não deixa. Você não põe de lado. Você quer ficar com a pessoa, não é? Você quer, mesmo que a pessoa seja diferente, mas você quer ter uma vida junto com a pessoa. Você tenta de todas as formas, você muda, você agrada, você conversa. E é assim com Jesus. Quando você tem intimidade com o Senhor Jesus, você conversa com Ele. Ele se torna teu amigo, além de ser teu pai. Ele é teu amigo. Aleluia. E olha que amigo. Um amigo que não te abandona. Um amigo que não te bate no teu ombro. E depois, quando você vira as costas, fala mal de você. Esse Jesus, esse amigo, é companheiro. Se você estiver com Ele, e se você caminhar com Ele, estará lá, te ajudando, te dizendo para você todos os dias, ei, levanta, erga a tua cabeça, isso vai passar, te esforça, te dou bom ânimo hoje. Glória a Deus. Olha que Jesus maravilhoso, olha que amigo é este. E ainda, irmãos, morreu na cruz por nós. Que amigo que faz isso? Que amigo que morre lá na cruz para nos salvar? Que amigo verdadeiro é esse? Que sem pecado se entregou na cruz por nós. Esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, que transformou aquilo que estava morto, aquilo que cheirava mal, transformou em vida. Aleluia. Porque é assim que Jesus nos encontra. Quando Jesus nos acha, ou quando nós nos posemos a estar ali com o Mestre, Ele arranca nós daquele charco de lodo, Aleluia. nos tira as impurezas, nos lava, tira toda aquela impureza, aquele pecado que estava impregnado em nós e nos dá nova vida. Aleluia. Nos transforma. A transformação é tão grande, irmãos,
que quando Jesus mora realmente dentro de nós, quando nós andamos na rua, alguém que te viu quando você não conhecia Cristo, ou quando você não aceitou a Cristo, via que você é triste, abatido. E quando você aceita Jesus, quando você anda com Cristo, olha em você e diz assim, parece que não tem problema. Está todo dia dando bom dia, está todo dia dando paz do Senhor, está todo dia, Deus te abençoe. Não é assim? Aleluia. Quem não te conhece, quem sabe, fala assim, não passa problema nenhum. Mas muitas vezes está com uma luta tremenda, mesmo assim está sorrindo, adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que anos atrás, mesmo ter descido as águas do batismo, mesmo eu servindo ao Senhor, teve momentos que me abalei e eu achava assim que por ser cristão Deus não poderia permitir passar por problemas, coisas assim que dói mesmo, irmãos. E ali Deus me tratou, irmãos. Aleluia. Dores tão profundas que eu chorava. E eu muitas vezes dentro do meu lar, e Deus falava, me adora, e eu falava assim, hoje não, papai. E o Senhor falava, me adora. E quando eu começava a adorar dentro do meu lar, muitas vezes ali fazendo os afazeres de casa, mas com o coração triste, e Deus falava assim, me louva. E eu falava, Deus, eu não consigo. O Senhor falou, me louva. E quando o Senhor falava, eu atendia aquele pedido do mestre, começava a cantar, muitas vezes não sabendo cantar, muitas vezes o hino direito, mas eu sentia a presença do Espírito Santo tão grande, irmãos, tão grande. E muitas vezes eles falavam assim, com quem que tu está conversando? Sabe aquela maneira que Deus te toma no Espírito Santo e você começa a falar em línguas dentro da tua casa? E você começa a falar com o Senhor com o prato na mão, com o copo na mão, e teus filhos olham para você e falam, o que está acontecendo? E eu falo, só um minuto, porque eu estou conversando com o papai. Espera só um minuto, que eu estou conversando com o papai. Glória. Ele te ouve. Glória a Jesus. Ele te ouve. Obrigado, meu Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas hoje muitas vezes eu entendo. Eu deparo com aquilo e eu lembro que era para mim ter mais intimidade com Deus. Era que enquanto eu estava fazendo meus afazeres de casa, não se importava com o vizinho que ia escutar você falando em línguas dentro da tua casa. Quando passou problemas e dificuldades que você teve que erguer a tua voz um pouquinho mais alto e você colocar a mão sobre pessoas e você determinar a cura e dizer assim, eu não aceito isso. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós queremos orar só para nós, quietinho, e talvez Deus quer que você toque buzina, buzina. E quando Deus falava assim, tocar buzina, é barulho. Aleluia. É você orar em voz alta, você ir no teu quarto e falar em nome do Senhor Jesus aqui, ó. Senhor, aqui está meu quarto, aqui está minha cama, aqui está minha cozinha. Ó, Senhor Jesus, tu és o vaso precioso. Entra, faz morada aqui dentro. Glória a Deus. E o Senhor falava comigo exatamente. Diz para o Senhor Jesus que Ele é bem-vindo na tua casa. Diz para o Senhor Jesus, tu és o meu convidado de honra. Glória a Deus. Aleluia. Senta aqui. Almoça comigo, papai. Glória a Deus. Aleluia. Janta comigo, papai. Oh, papai, eu estou com sono, mas o Senhor deita aqui, papai. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor fala assim comigo. Eu não sei o que você se passa na tua vida, mas o Espírito Santo faz. Começa a fazer essas simples orações e começa a declarar:
dentro da sua casa. Espírito Santo, faça morada aqui. Faça morada no meu ser, nessa casa aqui, ó, nessa casa. Espírito Santo, toca lá na minha esposa, abençoa ela. Abençoa meu esposo, abençoa meus filhos. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eles não querem descer as águas. Eu sei que às vezes o filho não quer aceitar Jesus. Oh, Jesus, mas toca lá. Ouve minha oração. Toca lá dentro do coração dele, na mente dele. Para que ele venha te aceitar. Para que ele possa ouvir a tua palavra. Para que ele possa reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dele. Comece a fazer, comece a declarar. Quando você for ver, você vai estar cheio da presença e da glória de Deus. A tua casa vai estar preenchida pelo Espírito Santo de Deus. No seu trabalho, comece a declarar: Jesus, entra aqui comigo no trabalho. Ó, Jesus, tá vendo? Eu tenho tanto serviço para fazer, Jesus, mas o Senhor está aqui. Muito obrigado. Entra comigo. Eu vou ao médico, Jesus, mas tu és o médico dos médicos. Entra comigo no consultório. Dirige lá o que o médico vai falar. Glória. Ai, Jesus. É você ter uma vida com o Mestre. É você declarar Jesus todos os dias. E quantas vezes nós começamos a pregar o Evangelho, não é muito longe, irmãos, é dentro do lar nosso. Eu me lembro que chegou um tempo que eu trouxe a palavra para muitas pessoas, irmãos. Eu subi em púlpitos e tem muitas pessoas. E eu vi a glória de Deus sobre aquelas pessoas, de Deus tocar, de pessoas ter mudança de vida. Mas chegou um tempo que o Senhor falava assim dentro do teu lar. Começa a falar da palavra de Deus dentro da tua casa. Que muitas vezes no reservado a gente reserva para nós. E nós temos que entender que os nossos também precisam de ouvir a palavra. Os nossos precisam também estar adorando ao Senhor também. Começa a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque você começa a ser profeta. Você começa a profetizar dentro da sua casa. Você começa a colocar as mãos e dizer assim: eu não aceito essa enfermidade. Cura, Jesus, se for da tua vontade. Porque o Senhor muitas vezes nos deixa nos passar por coisas para testar muitas vezes nós, até vezes na nossa fé, a nossa confiança. E nessa noite, que o Espírito Santo possa falar melhor a teu coração, possa te tocar de uma forma que você nunca tocou. Eu sei que muitos gostam de muitas assim, aquele alvoroço, de muito barulho, mas o barulho que eu falo assim, você não é proibido de dar glória a Deus. Aleluia. Você não é proibido. Aqui tem liberdade. Você quer falar em mistério, em línguas, para te falar. A liberdade, dá lugar ao Espírito Santo. Aleluia. Porque você é glória que sobe, glória que desce. E aí Deus vai te enchendo. E você sendo cheio, você começa a se revestir do poder de Deus. Você começa a ter mais sabedoria. Você começa a ter mais intimidade. Você começa a ter mais anos. Agora, quando nós nos calamos, irmãos, fica difícil. Por isso, nessa noite, o Senhor falava assim comigo: diz, minha igreja, aquilo que eu fiz contigo. Faça aquilo que você viveu. Que talvez para pais, meu filho talvez doente,
E o médico dizer para você não tem como, e você tem que impor, você tem que chorar, gemer, e você tem que falar em voz alta. Não é fácil esse processo. Mas eu creio, falo para os irmãos, que eu creio que em meio a tudo aquilo ali, Deus me fortaleceu. Aleluia. Hoje eu não penso como eu pensava. Hoje eu não faço como eu fazia. Hoje o Senhor me dá mais controle de momentos que era para ser de desespero, de gritos, de muitas vezes fazer como a mulher de Jó fez, né? Abandona esse Deus, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Deus nos ensina a ter perseverança, a ficar na presença, a ter calma, a orar e a buscar. E nessa noite, irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, agradeço a você, igreja. Vocês aqui estão sentados, ouvindo essa palavra, que eu sei que não é minha, mas é do Senhor Jesus. Aleluia. E agradecer a todos, agradecer ao pastor por essa oportunidade também, e passar o microfone a ele, né, para que ele faça o encerramento, se ele sentir no coração de orar, que ore, né? Que o Espírito Santo coloca no coração dele. Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Acredito que Deus falou conosco nessa noite, né? Porque muitas vezes quando a gente vê as dificuldades, as lutas, a coisa mais fácil para nós é recuar, esconder, deixar. E quando a gente olha para o texto e a gente vê ali que Marta olhava de uma forma diferente que Maria. Marta se desesperou, Maria não. Você não vê em lugar nenhum Maria reclamando com Jesus. O único momento que ela fala para ele que se ele estivesse, mas ela chega com reverência, ela se dobra diante dele. E ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A única coisa que nós precisamos entender é que passamos o que passamos, mas Ele não vai mudar. Ele não vai mudar o amor que Ele tem por nós. Ele não vai mudar o desejo que Ele tem que a gente continue caminhando. Tem momentos na vida da gente, como a irmã Dilane disse, que se a gente parar para olhar e analisar algumas coisas, fatalmente a carne vai prevalecer e vai dizer: olha, você não é crente, você não ora, você não jejua, olha o que você está passando, olha o que você está vivendo. Agora, se a gente voltar um pouco atrás na história e olhar quando alguém cuspiu em Jesus, quando alguém esbofeteou ele, e ainda a pessoa ainda pergunta para ele: quem te bateu? A gente começar a olhar o preço que foi pago na cruz do Calvário, quando ele carrega aquela cruz por mim e por você, quando ele talvez poderia ter voltado ali para ver Lázaro, quando ele recebe a notícia: Lázaro, o teu amigo que você ama está enfermo. E o texto diz que ele demorou mais 2 dias para voltar. E quando ele volta, já estava com 4 dias. Tem coisa na nossa vida que talvez 2 dias não é suficiente para Deus fazer. Talvez é 4 dias que Deus vai realizar. Aleluia. Talvez nós tenhamos que passar os 4 dias, mas nós queremos vencer em 2. Nós queremos ser rápidos, nós queremos que as coisas aconteçam. E Deus fala assim: calma, aquieta-te, mais um pouquinho. Lázaro, quando ele morre, Jesus não se preocupou. Mas quando Jesus chega, ele sente a dor da perca do amigo, ele chora. Mas ao mesmo momento ele entende. E ele começa
a fazer o que Deus tinha mandado determinar, quero tirar aquela pedra. Eu não sei qual é a pedra que tem impedido você de crescer, qual é a pedra que tem te atrapalhado, que tem impedido a sua caminhada, a sua trajetória, mas hoje Jesus vai dizer: tire a pedra, jogue a pedra de lado, tire a pedra, aleluia, aleluia. O que Jesus nos ensina com essa palavra, talvez essa pedra é um costume que eu carrego, talvez essa pedra é um medo que eu tenho, talvez essa pedra é uma indecisão, talvez essa pedra é uma decisão que eu tenho que tomar e eu não consigo tomar essa decisão, e vou prolongando, e Jesus está falando assim: olha, eu tenho pressa, olha, eu quero te usar, olha, eu quero fazer, olha, vai que eu sou contigo. E muitas vezes nós, como seres humanos, falhos, pecadores, não temos ainda o entendimento de que se Jesus falou, tira a pedra, Ele fala: sai, vem para fora. Ele vai falar para você hoje: sai medo, sai tristeza, sai depressão, sai doença, sai maldição. Jesus nessa noite, Ele disse que Ele carregou no madeiro toda a maldição que era contrária a você, Ele carregou no madeiro. Jesus pagou o teu escrito de dívida, você não deve mais nada. Agora você simplesmente só tem o prazer e a alegria de adorá-lo. Quantas pessoas precisam olhar para esse texto e ver que quando Maria fala: Senhor, já cheira mal, Jesus não tinha perguntado nada para ela. Jesus não estava preocupado com o cheiro, Jesus estava preocupado com o milagre que ia acontecer, com que as pessoas vissem o milagre que Ele ia realizar naquele lugar, que as pessoas vissem que Jesus, não importa se Ele chega hoje, se Ele chega amanhã, se Ele chega depois de amanhã, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, aleluia. Talvez o teu filho está demorando a aceitar, talvez o teu filho está demorando a entrar no caminho, mas ele está dizendo assim: não importa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias que seja, mas o milagre acontece, aleluia, aleluias. Porque para nós é muito mais fácil a gente falar assim: vou orar e vai acontecer, vou orar, meu filho vai sair das drogas, vou orar, minha filha vai mudar. Não, há um período, há um momento. Eu sempre digo uma frase: há um tempo da oração chegar até Jesus, Deus dá a balizar ela e devolver para nós em bênção. Isso não é assim no estalar dele. Claro que Ele pode fazer, Ele pode, mas muitas vezes Ele quer analisar. E nessa analisada que Jesus, Ele analisa, Ele vai ver o teu coração, Ele vai ver e dizer assim: olha, ele merece, olha, ele está precisando de algo melhor, ele está precisando de um milagre maior. Mas as pessoas estão dizendo: já enterraram, já põeram uma pedra em cima, já cobriram ali, já está fedendo, as pessoas não conseguem nem ficar perto. Conjectura minha, pensamento meu aqui, imagine quando Lázaro sai todo amarrado, enrolado. Eu acredito que alguns medrosos assim: deu linha na Bíblia. Vamos ver, o homem não está andando, o morto está andando. Mas para aquele que acreditava, começou a glorificar, começou a exaltar e dar glória a Deus, aleluia. Aconteceu um milagre, Lázaro ressuscitou, Lázaro está de volta de novo, aleluia. O texto é tão maravilhoso que, se você ler no texto, no capítulo 12, você vai ver que Marta ali e Maria começam a servir a mesa, e diz o texto assim, que Lázaro estava sentado na mesa junto com Jesus ali, comendo. Ele estava morto lá atrás e ali ele estava vivo. Eu quero dizer para você: Jesus está vivo dentro do teu coração, Jesus está vivo para você hoje. Jesus se apresenta hoje para você. Não importa a luta que você enfrenta, a dificuldade que você enfrentou, não importa, Jesus é contigo. Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. Jesus é aquele que um dia falou assim: eu sou com Ele até a consumação do século, aleluia. Não é somente 4 dias, querido, é até a consumação do século. Jesus nessa noite Ele nos ensina com essa palavra que a irmã Dilane trouxe hoje, que pode até estar enterrado, pode até estar esquecido, mas Jesus chega e dá uma ordem: tire a pedra. Jesus chega e dá uma ordem, fala assim: vem que eu estou te esperando, vem que eu quero te abraçar, sai para fora, eu quero te ver, faz tempo que eu não te vejo, eu quero te ver, aleluia, glória a Deus. Talvez aquela pessoa que você um dia pensou assim: faz tanto tempo que eu não vejo, e quando você vê, você abraça, você fala: que alegria, que prazer de te ver, meu irmão,
Que prazer, que alegria de saber que você está bem, que você está prosperando, que você está caminhando, aleluia. Que mesmo nas lutas, nas dificuldades, caindo, levantando, levantando tombo, levantando aqui, porque a palavra diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, ele se levantará, aleluia. Como nós devemos agradecer a Deus todos os dias, por esse privilégio, de podermos ter um lugar, dizer assim, é um lugar da adoração. Como disseram assim, Senhor, em que lugar adoraremos ao Senhor? É nesse monte, naquele monte, ou em Jerusalém? E Jesus diz assim, nem nesse monte, nem aqui, é em todo lugar. O adorador que adora de espírito em verdade, ele adora em qualquer lugar. Você adora lá na sua casa, você adora no seu trabalho, você adora caminhando, indo embora, voltando do trabalho, indo para casa, indo trabalhar. Adore ao Senhor, adore a Ele, exalte a Ele, aleluia. Alguém pode dizer assim, olha um doido lá cantando bem na rua, não importa. Não importa, querido, porque ninguém sabe as dores que você carrega, mas muitos vão ver o milagre que você vai ter. Muitos vão ver o milagre que você vai carregar. Porque como aquele paralítico que estava há 38 anos naquela cama, Jesus olha para ele assim e fala assim, está curado, vai embora. Ele falou, não, peraí, pega a cama, leva também. Leva essa cama para as pessoas verem, não só ver o milagre, mas ver a cama onde você deitou, aonde você ficou 38 anos deitado. Eles vão ver você carregando, para ver que o milagre é dobrado, o milagre é duplo, aleluia, glória. Porque ele poderia dizer para aquele paralítico, volta para a tua casa, levanta e anda. Não, ele fala assim, levanta, toma o teu leito e anda, carrega o teu leito. Eu não sei o que você tem carregado, eu não sei como você está hoje, mas eu sei de uma coisa, o que Jesus fez na minha vida, há 24 anos atrás, Jesus quer fazer hoje com você. Quando Jesus tirou aquela bebida, aquela cachaça, aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa do meu coração e trouxe paz e trouxe amor, Jesus está dizendo assim, hoje haverá milagre, hoje haverá salvação nesta casa, hoje haverá transformação, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje, como você entrou dentro dessa igreja hoje, mas eu sei que você pode sair diferente, porque o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui, Jesus Cristo de Nazaré está dizendo assim, eu cheguei, Lázaro, eu cheguei, a morte vai embora, porque quando eu chego à vida, aonde eu chego à vida, a morte tem que bater em retirada, a doença tem que sair, aleluia, que o milagre vai chegar, o milagre vai acontecer, aleluia. Qual é o milagre que você tem pedido ao Senhor? Qual é o milagre que você tem pedido a Deus? Há quanto tempo você busca esse milagre? Há 1 dia, 2 dias, há 4 dias? Pedro diz que na palavra dele diz assim que 1 dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como 1 dia. Mas ele escreve embaixo assim, a promessa não vai tardar, ela pode até tardar, mas ela vai acontecer. Uns pode ser até demorada, mas vai acontecer. Alguém vai dizer assim, olha, ela está sofrendo, olha o que está acontecendo, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, mas Jesus falou assim, não importa, eu vou realizar, eu vou fazer, eu estou entrando na tua peleja agora, eu estou te dando a vitória, eu te dou a vitória agora, porque eu sou Deus de vitória, sou Deus do impossível, aonde o médico não toca, eu toco. E Jesus nessa noite diz assim, receba o teu milagre, receba a tua cura nesta noite. Deus nessa noite está dizendo assim, eu te trouxe aqui para te dizer, eu sou contigo, eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor, aleluia. Glória, guarde essa palavra no teu coração, querido. Não importa quantos dias para você está demorando para acontecer, porque essa pessoa que diz isso para você, ela quer fazer com que você desista, mas Jesus está dizendo assim, olha, é 4 dias, mas eu realizo o milagre.
Não importa quantos dias é, não importa quantos meses, quantos anos, eu sou Deus, eu sou Deus que mudo, eu mudo a história, eu mudo o contexto, eu mudo o ambiente. Se for necessário, eu te tiro da onde você está, mas eu te coloco no lugar de honra. Jesus hoje está dizendo assim: aqueles que um dia zombaram, aqueles que um dia apontaram o dedo, vai dizer aonde ele chegou, aonde ele está, olha onde ele chegou, olha o milagre aconteceu, a coisa mudou, ele recebeu, porque Deus está no controle. Aleluia. Que nessa noite você saia daqui convicto com essa palavra no teu coração, que quando Jesus chega e manda, dá um comando, dá uma ordem, a ordem dele é atendida, e quando ela é atendida, o milagre acontece. Quando ela é atendida, as coisas mudam. E eu profetizo na sua vida que dias melhores virão. O pior você já passou, você lutou até aqui, você chegou até aqui, agora entrega na mão do Senhor, entrega nas mãos dele, porque ele vai realizar, ele vai fazer. Aquilo que está travado, eu profetizo que Deus vai destravar hoje. Papéis que estão engavetados, Deus vai desengavetar. Bênçãos que não foram entregas, Deus vai entregar. Aleluia, porque ele é Deus, e agindo ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será? Aleluia. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que hoje, nesta noite, dentro desta palavra, não há limites para o Senhor te abençoar. Olha para o teu irmão e diz assim, fala para o seu irmão: não há limites para o Senhor te abençoar. Amém? Você recebe? Então aplauda o Senhor bem forte, coloca de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Wagner. Obrigado pela sua visita, irmão Wagner. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Qualquer coisa, estamos aqui como igreja do Senhor, como família de Deus. Amém? O Wagner é um menino querido, que eu conheci ele, acho que ele tinha uns 14 anos. Se tivesse isso, trabalhei junto com ele, né? E nos convertemos juntos, caminhamos juntos, fizemos a obra junto, né? E nas maiores lutas que Deus me deu para poder fazer a obra, ele estava junto, né? Em pregar a palavra, em expulsar demônios, em coisas que o Wagner sempre esteve junto com a gente. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho a felicidade de ver ele aqui hoje, junto conosco, para agradecer a Deus por esses 20 anos que Deus nos deu de amizade, Deus nos deu de companheirismo. Deus abençoe, Wagner, não só a sua vida, mas a vida de todos, principalmente o Wagner que está nos visitando hoje, para a glória de Deus. Amém? Tenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Nós não temos nenhuma obrigação, ó Pai, de fazermos. Nós fazemos porque amamos. Nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por amor, nós fazemos por prazer, por alegria, Pai, de estar na sua casa, de estar na sua presença. Esta palavra nessa noite, ó Pai, que ela possa trabalhar no nosso coração, em muitas áreas da nossa vida, Pai, na área sentimental, na área material, Pai, talvez numa área espiritual, não sei, mas que essa palavra venha trabalhar, Senhor, que tudo aquilo que está morto pode reviver, tudo aquilo que morreu na nossa vida pode ter vida de novo, porque os sonhos nunca vai morrer, e os sonhos do Senhor é que o Senhor tem uma igreja, Pai, curada, uma igreja sarada. O Senhor não quer multidão, o Senhor quer qualidade, Pai, e aqui estão os remanescentes, ó Pai, nesta noite, que quer buscar uma qualidade diante do Senhor, uma qualidade de essência, de poder, de autoridade, de conhecimento, ó Pai. Só o Senhor pode nos dar. E nessa noite eu agradeço ao Senhor por esta palavra e por cada vida que representada. Eu oro no nome de Jesus, com o grande amor do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, e com as doces consolações do Espírito Santo, que elas sejam com todos nós, todos os dias da nossa vida. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Vá em paz com a graça do Senhor Jesus e receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.